E aí, corredor e corredora, tudo bem? Meu nome é Nilson Rocha, estou aqui para falar um assunto que nós já gostamos muito, que é corrida. E eu vou mostrar hoje através da minha história, ou seja, lá no começo do treinamento, o que eu já fiz para tentar baixar o meu pace no 5 km. Sim, vou falar pontos que talvez ninguém tenha ouvido e pontos que são importantes hoje, que eu olho para trás e vejo, pô, eu fiz isso por causa disso, e que bom que eu tomei essa direção e não essa outra direção. Eu não continuei nisso, porque talvez não, tenho certeza, não ia ter me dado tantos frutos e talvez não estivesse nem aqui conversando com você através desse lindo meio de comunicação que é a internet. E você já sabe, eu tenho que fazer isso, eu tenho que pedir essa troca que eu preciso aqui. Você deixar o seu curtir, deixar o seu like, se inscrever no canal, começar a me seguir, porque aqui não tem como. Você vai começar a respirar corrida de rua. Tá perto de mim, tá nas redes sociais, vai ter isso, não tem como. Então roda a vinheta aí e vamos para cima desse vídeo. Pessoal, vamos lá. Inicialmente, nossa meta de corredor. Qual que é a meta do corredor? Seja 5, seja 10, seja 21. Nilson, eu estou aqui assistindo esse vídeo, mas eu quero baixar meu pace nos 10 km. Você vai poder pegar conteúdos preciosos. Com certeza, para qualquer distância, você vai ter essa transferência do que a gente vai conversar hoje. Porque a nossa meta do corredor tem duas. Ou você quer correr mais longe do que você está hoje. Nilson, não consigo correr nem para atravessar a rua. Aí eu te digo, tá feia a situação para você. Você tem que começar urgentemente isso. Ou você, por exemplo, quer correr 2 quadras em menor tempo do que você corre hoje. Então, basicamente, quer correr mais longe ou quer correr mais rápido. Se resume a isso. E eu, quando comecei, era isso também. Só que eu tive alguns pulos importantes nessa preparação para esses 5 km. Na verdade, eu vou comentar para você. Não tinha nem preparação, sabia? Quando eu alcancei meus primeiros 5 km, não tive nem preparação. Para não dizer que eu não preparei, foi 2 semanas antes, através de um convite do meu tio. Vamos fazer uma prova? Era novo, não sabia o que era isso, o que era correr, o que era correr. Paga, se inscreve para correr ainda. Não entendia esse mundo da corrida, né? Algo muito diferente, porque quem não vive mesmo acha estranho. Vamos, você foi até lá para correr 5 km? Você foi até lá para correr? Como assim? Não entendi. Eu já fiz viagens internacionais para correr 5 km. É óbvio que a gente não vai apenas para a corrida. A gente já começa, a gente pega um período de férias, um período um pouco maior para conhecer o local. Mas assim, quem que não gosta de viajar e achar uma provinha de corrida no meio? Corredor que falar isso, você não está tão mergulhado na corrida ainda. Se você não gosta disso, se você não faz isso, olha, chegou o momento de você começar a ver suas prioridades. Por quê? Por mais que você... Óbvio que eu não vou para correr forte, na maioria das vezes. Eu vou para correr, pô, legal, ter uma medalha lá de fora, de outra cidade, otimizar, já que eu tô aqui, vou ver se tem alguma prova. O corredor que não faz isso, né, tem que começar a olhar o calendário de provas. A gente está no período que não tem muitas provas, está começando a ter as provas de novo, mas assim, já se programe, porque certeza que nas suas férias onde você vai ter uma corrida de rua. Porque está tão disseminado hoje em dia que, olha, qualquer canto vai ter corrida de rua. Vamos lá, entendido essa meta, eu quero falar para vocês um pouquinho do meu início, tá? E eu comentei que não teve muita preparação, né? Eu recebi um convite do meu tio, falou, vamos correr, deu 2 semanas antes, eu falei, vamos correr. E aí me inscrevi na prova, e aí corri, tipo, 1 ou 2 vezes antes de ir para a prova, não sabia o que era, não sabia 5 km, não sabia de nada. Aí chegou no dia lá, cara, eu sofri para correr 5 km, fato, né, porque não tem preparação. Isso foi lá em 2009. Lá em 2009 eu tinha 16 anos. Pô, garoto, né, de 16 anos, sem orientação, né? 2009, o conteúdo era muito mais escasso, né? A internet em si não tinha essa propagação como tem hoje, né? Essa facilidade de você encontrar as coisas. 2009, então, 16 anos, além de ser novo, 2009, né? Uma outra geração. E eu fui para a prova e, pô, você chega lá numa prova, você vê, tem aqui a galera animada, a galera aquecendo, e quem é de fora não entende.
Quem é de fora o quê? Chega 10 minutinhos antes, pô, é 7 horas de largada, eu chego 10 para as 7, vou lá e largo, corro, volto para casa e pronto. Mas quem já está na corrida sabe que não é assim que funciona. Cara, tem toda uma preparação. O pessoal normalmente já chega, já encontra um amigo, já conversa, começa a aquecer e chega tipo 40 minutos antes, 1 hora antes, dependendo da prova. Quem não sabe essas questões de prova, chega em cima do laço, não consegue estacionar o carro porque tem muita gente, depende da prova, não tem lugar perto para estacionar. Cara, é uma bagunça, né? Então assim, para quem tá na corrida já parece fácil. Ah, mas isso é óbvio, tem que chegar meia hora antes. Mas para quem não tá, em 2009 não era simples assim. Não era simples. E o meu tio, ele sempre corria 10 km. Sempre tá correndo 10 km, 10 km, ele tava calejado. Meu tio era o corredor raiz, eu era o corredor Nutella. Porque eu fui pro 5, não tava treinando, né? Camisetinha da prova, pô, corri os 5, correu os 5 km. Falei, pô, que legal, né? Diferente, né? Mas assim, dando a mínima bola. Aí, mais um convite. E aí eu comecei a fazer o quê? A participar das provas que o meu tio ia. Basicamente isso. Aí o meu tio ia, eu ia, meu tio ia. Quanto tempo que eu fiquei nisso, nessa duração de treinar não, de correr? E aí eu acho um ponto muito importante da minha história que foi muito sem querer. Não foi planejado isso. Porque realmente eu sofria em correr 5 km. Porque não é fácil, né? Eu já praticava, aquela velha história lá, eu já praticava muito esporte, já era ativo, mas para a corrida é diferente. Não tem como a gente ligar uma coisa com a outra. Você pode ter muita força de vontade e tudo mais. E aí, eu acho que isso eu tive uma vantagem, porque eu fiquei muito tempo nessa duração dos 5 km, sabe? Eu fiquei indo só para 5 km, só para 5 km, só para 5 km. E como que era meu treinamento? Como eu falei, em 2009, a internet não estava propagada, ou pelo menos eu não mexia tanto, não vou me recordar agora, e era muito mais, o que eu me lembro muito na época, que tinham 2 revistas, né? A Contra-Relógio e a O2. Alguma delas até não existe mais, se não me engano, a versão física, acho que é Contra-Relógio, posso estar me equivocando, mas e na época era muito forte mesmo. Então, assim, isso aqui pensa, um menino de 16 anos, e a revista era cara na época, sei lá, R$25, putz, alguma coisa assim, desse valor assim, sei que era caro, e pô, chegar pra tua mãe e falar, me dá R$25 que eu comprar uma revista lá, pô, eu pegava R$25 e comprava doce, comprava salgadinho, comprava outras coisas, não comprava a revista em si. Ou seja, não estava mergulhado, né? Porque hoje em dia, se tiver um dinheiro em mão que eu posso gastar com a corrida ou sem a corrida, eu vou gastar com a corrida. Entendeu? Então, é prioridades. Mas assim, é o início. E você talvez agora está nesse início, não está tão mergulhado na corrida de rua. Mas mesmo assim, você está querendo melhorar seu pace no 5 km, tá? Melhorar seu tempo no 5 km. E aí, 2009 foi isso. Era muito mais de planilhas de revistas, tá? Em 2009, tipo, já tinham, óbvio, grupos de corrida, mas eram muito mais grupos, né? Porque um professor tinha um aluno que corria, outro corria, já começou a reunir os alunos aqui e foi uma assessoria esportiva, né? Então, assim, já existia, óbvio, assessoria esportiva, mas não era tão disseminada. E a nossa busca por conteúdo, basicamente, era em revista. E como eu não comprava revista, quem que era a minha referência? De treinamento, referência de tudo? Era o meu tio. Então, assim, pensa assim, você tá indo tomar banho. E aí você liga, pra você entender como que eu tava. E você pode estar assim agora também para melhorar seu tempo nos 5 km. Você abre lá e sai uma gota. Uma gota. Tuc, tuc, tuc. Você ficar embaixo, você vai se molhar? Vai se molhar. Vai demorar? Vai demorar muito. Muito. E provavelmente você não consiga o que você quer. Que é tomar um banho, se enxaguar e tudo. E quem quer aquela gota para mim? Era o meu tio. E aí eu tava ali, pingando a gota, e eu sempre tinha mais contato com ele quando a gente ia para a prova, ou quando ia se inscrever, eu mandava, vamos se inscrever para essa aqui, ok, mas não tinha aquele contato direto, sabe, no treinamento, pegava as dicas no dia da prova com ele. E o meu treinamento, basicamente, eu fazia 2, 3 vezes na semana, e aí foi um ponto também positivo, que hoje eu olho e que também foi totalmente aleatório. Eu não pensava que, é legal que eu só 2, 3 vezes na semana. Mas essa frequência semanal me fez um ponto positivo. Só que outra coisa que é um ponto negativo da minha história, que eu treinava apenas 5 km. Eu vou correr 5, eu treinava 5. E a gente já sabe que hoje
Para você ter uma melhoria do 5 km, você não pode só correr 5 km. Você tem que correr mais, tem que pegar volume, bagagem, periodização, pegar lastro de treinamento. E aí era um erro que eu cometia, que era o quê? Treinar apenas 5 km e não ter nenhum direcionamento. E sempre eu corria leve, perto de casa, aí voltava 2,5, ia 2, voltava 2, e sempre em ritmo leve, porque não tinha o porquê correr forte, porque eu vou correr forte aonde? Na prova, entendeu? Então eu treinava leve e chegava nas provas, eu competia forte. 2009, até que tinham bastante provas assim já no calendário, tinham bastante já. E aí, tipo, eu comecei a ir a cada 2, 3 semanas em uma prova com meu tio. Até que ele abriu o jogo pra mim, ele me chama de Rodrigo, né? Minha família me chama de Rodrigo. Rodrigo, tem um circuito todo mês aí perto da sua casa, num parque perto da sua casa. Falei, pô, que legal, o circuito anual, né? Todos os meses e tudo mais. E eu fiz esse circuito 2 anos seguidos. Só que eu não consegui completar todos os meses, eu sempre faltei algum mês. Agora, o porquê, eu não lembro, porque esse circuito ele era noturno. Então, assim, não tinha muita desculpa para não ir. Às vezes, por causa do meu pai e da minha mãe, dependia de trânsito, deles me levarem até lá e tudo mais. E às vezes meu tio não ia também. Então, assim, eu descobri esse circuito. E esse circuito, ele tinha 4 km 300. Olha que legal para você que está nos 5 km. Imagina, e tem uma prova de 4,300. Pô, show de bola. Eu falei, caraca, que legal, cara. 4,300, perto de casa, à noite, no meio da semana, uma vez por mês. Cara, aquilo ali foi o meu treinamento, basicamente. E eu treinava e chegava no circuito e corria forte. E qual foi também um start para mim começar a entender mais a corrida e gostar muito mais da corrida? Que em 2010, 2011, eu participando desse circuito, eu pegava pódio quase todos os meses. Por quê? Porque eu tinha 16 anos, 17 anos. E a categoria era 16 até 19. E de verdade, não tinham muitos atletas. Então, assim, às vezes até subia só 2 no pódio. Então, assim, e era legal por quê? Porque esse circuito premiava por categoria. E 16 a 19, hoje em dia já tem até mais, mas na época não tinha tanto. Eu sempre pegava troféu. Tenho muitos troféus daquela época lá. E isso era uma forma de alimentação. Então, de me alimentar na corrida, né? Tipo, pô, que legal, tô no caminho certo, tô no caminho certo, tô no caminho certo. Mas assim, não tinha nenhum caminho. Não tinha nenhum treinamento, nenhuma planilha, nada. Perigo que nós estávamos correndo. Olha o perigo que nós estávamos correndo. E aí, esse circuito, teve um mês que eu não consegui a inscrição para o 4,300. Eu lembro que eu fazia até na hora lá, a inscrição lá, alguns meses, e não tinha do 4,300. Mas não, esgotou já, só tem do 8,600, que era a distância maior. Eu falei, caraca, 8,600. Falei, vamos pro 8,600. Me inscrevi, tava lá, já me inscrevi, fui pro 8,600. Sofri uma barbaridade, peguei troféu porque não tinha ninguém na minha idade. E aí eu falei, pô, é possível correr acima de 5, né? Então foi um start que eu tive lá. E aí o que acontece? Eu peguei e persisti muito nesses 5 km. Fiquei, sei lá, 1 ano e pouco só nos 5 km só. Ponto positivo. Ponto negativo. Cara, eu corria leve, chegava nas provas e comecei a ir com mais frequência nas provas. E talvez você, corredor hoje, que, né, claro, antes da pandemia, né, mas quando voltar, vai querer fazer todas as provas que vier pela frente, forte e treina leve, tá? E aí eu digo para você que assim, que é o grande erro do corredor iniciante, e eu acabei não passando por essa etapa. Por quê? Não sei, foi ao acaso mesmo, porque eu tinha medo de correr mais de 5, mas o que eu vejo é que hoje em dia a pressão social que você se encontra, e às vezes você quer pertencer tanto a um grupo, que é o nosso grupo de corredores, que o corredor iniciante ele começa a dar os primeiros passos, e eu separei para vocês fases do corredor iniciante, tá? Eu separei fases, calma, mas começa a fazer e faz os 5 km. Uma coisa tão difícil, tão impossível, ele faz, ele alcança. E aí o que ele faz? Ele fala, ok, atingi minha meta, agora eu vou pro 10. Então, já do 5 ele já vai pro 10, já vai pro 6, 7, 8, 9, 10, e vai pro 15, vai pro 21. Então, esse aumento rápido da distância faz com que você aumente demais seu volume, que aumenta o seu risco de lesão e faz com que você pule etapas importantes e não tenha qualidade. Você esqueceu a qualidade lá atrás, lá no teu primeiro 5 km, porque você já conseguiu a tua meta já. Agora minha meta é o 10. Mas assim, sofra o processo, tá? E eu sofri o processo naturalmente.
Igual eu falei, não tinha muita informação e acabei indo na onda do meu tio e não ia mais pro 10, ia só pro 5, 5, 5. E eu acho que isso foi muito importante, que me trouxe bagagem com segurança até um certo ponto. Mas se acalma que esse grande erro eu também cometi, tá? Também cometi anos depois. E você vai entender um pouquinho mais. E aí eu quero falar das fases do corredor que eu comentei pra vocês. Só que essa fase do corredor não é qualquer corredor. Porque tem corredor que você talvez está me assistindo agora nesse vídeo e fala, cara, eu só quero correr só. Se eu melhorar ou não melhorar, eu não tô nem aí. E eu digo pra você, tá? O que você faz uma coisa na sua vida por fazer? Você tem que fazer uma coisa para querer evoluir, para querer melhorar. Então essas fases que eu vou falar do corredor é para você, corredor, que quer evoluir. E eu tenho certeza que está me assistindo agora, comenta aqui embaixo, você quer evoluir? É claro que você quer evoluir. Não tem como. Você está pegando conteúdo. Você está pegando conteúdo. Primeira fase do corredor. Só quero correr. Cara, eu quero conseguir correr só. Quem que não começou assim? Eu comecei também. Eu só vou correr a prova lá. Só isso. Por quê? Porque senão tá mergulhado. Lembra? Eu tava com uma gotinha ali só. Que era o meu tio. E de vez em quando tinha 2, 3 que era a prova que eu via a galera. Você começa, eu quero correr. Só que você começa a ter resultado. E pra mim, talvez o resultado não foi nem o pace baixar. Pra mim foi o troféu. Veio um troféu, eu falei, opa, eita, o que aconteceu? Falei, um troféu? Falei, posso levar jeito pro negócio aí. E nem corria forte. Mas não tinha gente e isso me motivou a continuar no esporte. E talvez o teu resultado aqui, ó, começa a ter resultado. Pô, você não corria, agora você tá correndo 1 km. Você fala, opa, melhorei. Correndo 2. Você começou a perder peso. Começou a perder peso na corrida. Começou a dormir melhor. Começou a ter rotina. Pô, não sei qual que é o teu resultado, mas eu tenho certeza que você começou a ter resultado. Você começou só quer correr, mas começou a ter resultado. Pô, que legal. E você se animou. E tem corredor que se anima demais. Nossa, e corrida, e pai. E você é corredor iniciante, lembra disso? Você está iniciando no esporte. Correr todos os dias, o quê? Correr todos os dias? Tem problema? Claro que tem problema. Impacto, bem, diversos fatores. Volume direto, sem descanso, não recupera a musculatura. Tem que dar descanso. E o terceiro ponto que eu coloquei para vocês aqui da fase do corredor é a lesão. Nilson, aqui pode ser no curto, no médio ou no longo prazo. E essa terceira fase, ela pode vir até na segunda fase, antes da segunda, se bobear. Por quê? Só quer correr, mas corre todo dia. E a lesão pode vir aqui antes mesmo de começar a ter resultado. Só que você começou a ter resultado e aí veio a lesão. Por quê? Porque você começou a ligar demais o chuveiro. Tava com o ralo fechado, começou a encher teu banheiro de água ali. Alagou teu banheiro inteiro. E foi a lesão. Isso que a gente não quer com corredores iniciantes. E corredores que estão buscando melhorar os seus 5 km. Não tem. Porque melhorar os 5 km é muito difícil. É difícil mesmo. Tem que ter treinamento. Não tem como. Não tem como fugir disso. Você agora que está iniciando, qualquer estímulo já vai melhorar, ok. Mas você vai poder achar o quê? A estagnação. Aí você está estagnado. O que acontece hoje em dia? Você vai atrás da informação que você quer. Melhorar os 5 km. E você acha isso. E aí você melhora, mas acha uma lesão. E essa melhora é pequenininha. Ou você não melhora, fica estagnado. Pô, mas eu fiz o que o cara disse. Pô, mas eu fiz aqui isso, eu fiz aquilo. Você está pegando informação de tudo quanto é canto, tá batendo no liquidificador e tá dando um suco com nenhum sabor. Por exemplo, pão com margarina. Não é saudável, a gente sabe, mas o pão com margarina combina, correto? Agora pega um mamão e coloca margarina. Não combina. Mas o mamão é gostoso e a margarina também. Você tem que saber aonde colocar os ingredientes. E o treinamento é assim também. Você começa a mergulhar, se aprofundar demais em todos os quesitos que tem, você começa a ficar perdido. Isso não vai dar qualidade. Isso aqui eu chamo de estagnação. Legal que você foi atrás do conteúdo, mas você não conseguiu colocar a peça do quebra-cabeça. E aí você teve estagnação. E aí você tenta de volta e não consegue, e pequeno resultado, não vê melhor, aquele pace não baixa, e meu Deus do céu, você fala, tá bom, eu vou para acompanhamento. Aí você procura alguém, algum treinador, alguma coisa para te dar uma orientação. E aí, meu amigo, depois que você vê os benefícios de ter um acompanhamento, normalmente o corredor não sai mais, que é diferenciado. Não tem como. Não tem como. Essas aqui são as fases do corredor. Você com certeza, até aqui nessa quarta fase, você chega.
Mas você pode estar agora assim. Tá indo, vindo, indo melhor o pace. Aí o que você faz? Para não baixar o pace do 5, você vai pro 10. E aí o teu 5 km é para 30 minutos e o teu 10 km é para 1h20. Tem cabeça? Não tem pé nem cabeça. Na hora do pé tem, que é o 5, mas a cabeça não tem nada. Mas no seu psicológico você está se retroalimentando por quê? Porque eu consegui melhorar, eu fui pro 10. Só que você pagou qualquer preço. Por quê? Porque para você baixar o teu 5, tem que ter acompanhamento, tem que ter refinamento. Lembra que eu falei? Você vai ter resultado. Você vai ter resultado, vai mudar o teu 5. Mas vai chegar um momento que você vai ter estagnação, tá? E qual que é a minha ideia? Aproveitar, 2009 eu não tinha isso, tá? E aí, lembra que eu falei que eu ia comentar do meu grande erro? O meu grande erro foi o seguinte, 2009, 10, 11, 12, 4 anos correndo. Só que pensa que eu fiquei 2 anos, 3 anos nos 5 km. Ou seja, eu era um corredor experiente. Se eu falar em 4 anos, pode parecer um corredor experiente. Mas sendo 3 só em 5, sem acompanhamento, sem nada, não poderia me direcionar como um corredor experiente, tá? Agora, 4 anos com treinamento, como professor, tudo, você é experiente. O que aconteceu em 2013? Entrei para uma assessoria esportiva. Show de bola, cara, diferenciado. Fiz 2 meias maratonas e olha que loucura, minha meta era correr a maratona. Cara, e eu fiz a maratona. Novembro de 2013, depois de 4 anos correndo, só que 2, 3 anos dos 5 km. Aí, o que aconteceu? Em um ano, eu pulei dos 5 para o 42. Em um ano, aumento abrupto de volume. Mesmo eu sendo 4 anos corredor, sem acompanhamento, pensei que eu era o cara, fui lá. Corri bem a maratona? Corri bem a maratona. Pela bagagem que eu tinha, a assessoria me trouxe muito. O meu treinador, que é meu amigo até hoje, que me treinou e é meu amigo até hoje, cara, ele me trouxe muita bagagem nesse um ano. Mas o que aconteceu? Eu pulei fase. Lembra que eu falei que aqui, ó, lesão? E foi o que aconteceu comigo. Eu corri para 3 horas e 6 a prova. Putz, Nilson, 3 horas e 6 é excelente. Claro que é excelente. Mas olha o preço que eu paguei. 3 meses parado com uma fratura por estresse no colo do fêmur. O fêmur está aqui, bem embaixo aqui, uma fratura por estresse. O que acontece? É muito impacto, sem fortalecimento, aumento de volume muito grande. Cheguei na prova, me deu câimbra no 40, eu ia fazer sub 3 horas. Eu ia fazer, não tinha como. Mas me deu uma câimbra, tive que parar 2 vezes, caminhar. E aí eu corri 3 horas, pô, que legal. Mas olha o que eu fiz. E sabe o que aconteceu? Cara, a minha experiência foi tão negativa com essa lesão, eu fiquei tão triste ficar 3 meses parado, que eu não desejo isso a ninguém, que eu fiquei 11 anos para fazer minha próxima maratona, que eu fiz em 2020. Tá? 2020 eu fiz minha segunda maratona. E aí, pô, uma bagagem absurda, porque 2013, lembra? Eu fiz 2013. E eu entrei para a faculdade de educação física em 2012. Então, eu estava mergulhado na corrida já. Mas o meu volume aumentou muito em 2013 só. E aí, comecei a pegar experiência, comecei a pegar bagagem, know-how, treinador, estagiário, professor, treinador. E aí, não tem como. Aí eu fiz a minha maratona 2020 sem dificuldades, não tive lesão nenhuma. E aí? Qual que é o preço que você quer pagar? Eu não quero que você pague isso. E o meu propósito é justamente esse. É fazer o quê? Que você aprenda. Cara, eu quando ouço histórias das pessoas, eu falo, pô, que legal, ela fez isso aqui, então eu não vou por esse caminho, porque já é comprovado que teve um resultado negativo. Por que eu vou insistir no meu que eu já sei já? A minha ideia aqui, propagar, é encurtar o seu caminho. Por que você vai passar por todos esses caminhos? Sendo que você sabe que você está correndo risco ali. Você tá correndo, mas eu vou porque não vai dar, comigo não dá. Comigo não dá. Cara, eu digo, você sozinho é diferente de você estar em um grupo, tá? É muito diferente. E aí você me fala assim, mas Nilson, você é muito novo. Você é muito novo. Eu tenho 28 anos. Você fala assim pra mim, mas eu tenho 30 e poucos, eu tenho 40 e poucos, eu tenho 50 e poucos. E se você vem com esse papo pra mim de idade, então eu quando comecei com 16, eu com 18 anos, eu teria que correr mais rápido do que eu corro hoje. Concorda? Eu era 10 anos mais novo. Só que os meus melhores tempos foram ano passado. Foram em 2020. Bati todos os meus recordes. E aí? Ah, mas você tem 28. Aí você vem com desculpa de volta? Por que com 18 não corria melhor? Porque eu não tinha metodologia. Porque eu não tinha acompanhamento. Porque eu era solto.
Então você agora, que está com 30 e poucos, 40 e poucos, não sei a sua idade, você consegue com certeza ter uma evolução e correr melhor daqui a alguns anos do que agora. Porque o seu corpo é adaptável. É claro que a idade ela vai ter um fator limitante, mas como você está agora sem acompanhamento, como você está agora sem direção, daqui a alguns anos com direção, você vai falar, nossa, mãe do céu, melhorei tudo isso. Tudo isso. Meu pai começou com 53 anos, está com 57. O que ele está? Ele está melhor do que antes e está mais velho. Então qual que é o nexo da idade para você? É só quando é com os outros, né? Quando é com vocês, não quer sofrer o processo. Não tem como, 5 km, você vai ter que controlar a sua intensidade, o seu volume, a sua carga. Então esse papo de idade já não me pega mais. E nem você. Sabe o que você está fazendo? Você está estudando matemática. Chegou no dia da prova, é prova de português. Mas eu estudei matemática. Por quê? Porque eu fazia isso. Eu treinava leve, chegava na prova, queria correr forte. Corria forte? Claro que não. Hoje em dia, eu sei que para correr forte tem que treinar forte. Mas não só forte. Eu tenho que ter altos estímulos diferentes. Então, você está estudando matemática e a prova é de português. Ou você está no capítulo errado. A professora falou, estuda o capítulo 2 e você ouviu 22. E você foi lá e fez o 22. Só que era o 2. E não tem nada a ver o conteúdo. Mas está no português. Que é o que você faz agora com a corrida. Por exemplo, você está fazendo tiro de 400 metros, sendo que você deveria estar fazendo de 200. Ou sendo que você nem deveria estar fazendo tiro. Mas você está correndo. Você está na corrida, mas você não está na direção certa. Então, o capítulo está errado. Você está quase ali, mas o capítulo está errado. Por quê? Porque não tem o conhecimento técnico. Tem que tomar cuidado com isso. Aí você falou, tá bom, Nilson, mas vamos entender a matéria então. Vamos entender a matéria. O que acontece? O professor pega e fala assim, tá, mas o que você sabe já de português para eu te ajudar? Aí você começa a falar e tal. Ou, um exemplo melhor ainda, você vai para a escola de inglês, quero aprender a falar inglês. O que é a primeira coisa que você faz? Um teste de proficiência, né? Um teste. Tem que saber o que você consegue me mostrar. E na corrida é a mesma coisa. Como que eu vou fazer o 5km melhorar? Eu tenho que fazer um teste com você para eu saber na prática como que você tá. Porque só por falar não dá para eu acreditar. Eu tenho que ver as suas ações. Assim como no inglês tem que fazer, você não sabe nem o verbo to be, então você vai estar aqui, ó, na turma 1. Agora, você já tá legal, você vai para a turma 3. Na corrida é a mesma coisa. Você tá aqui no teste. Você fez um teste para pace de 5. Legal, então você consegue aguentar essa carga aqui. Agora, você fez um teste de 3 km e fez um pace de 7. Então você tem que começar aqui e não aqui. Entendeu? O que você tem que entender é que você tem que saber o capítulo certo e a matéria certa para chegar onde você quer. O 5 km, o 10 km é diferente, o 21 é diferente, o 42 é diferente. Como que você está agora? Entendeu? E eu digo para você, os trilhos ajustados, eles vão te levar até o resultado onde você quiser. É só questão do quê? De ajustar. E limpar esses trilhos. Pensa que vai ter que fazer a manutenção deles. Não é só você colocar carga e não vai precisar mais nada. Você vai ter que ter período de descanso, vai ter que ter o período de descanso pré-competição, pré-alvo. Não tem como você não evoluir com os seus trilhos ajustados. Eu digo para você, esse trem não para mais. Ele não para nunca mais, porque você vai ver os benefícios que isso vai acontecer para você. Então, eu já fiz isso para melhorar o pace. Eu já treinei 2 vezes na semana e corri apenas 5 km. Eu treinava leve e fazia forte. Eu não tinha acompanhamento e fazia 5 km forte. Só quero que você aprenda com isso. Porque nada melhor do que você ter uma vivência. Você ter uma experiência prévia e entender que o caminho não é esse. Fez sentido para você isso? Essas histórias têm conexão uma coisa com a outra, não tem como. Você está aqui agora para aprender, eu estou aqui para te ensinar, para encurtar o seu caminho. Lembra disso? Encurtador, eu sou um encurtador aqui. E a internet faz isso para a gente. Eu estou muito feliz de estar assistindo esse vídeo até agora. Estou muito feliz de verdade. Porque é legal ver o teu engajamento, ver o quê? Deixa seu comentário aqui, Nilson, que legal. Qualquer comentário, deixa algum comentário para mim aqui, para eu entender que você tá nesse vídeo, entendendo, compartilhando isso, um emoji, qualquer coisa, para que a gente tenha essa troca, porque essa troca é super importante para mim
e para todos que estão assistindo esse vídeo. Agradeço demais a atenção. Eu já fiz isso, não quero que você cometa esse erro de novo e vamos para cima empilhar resultados.